E se uma criança de 4 anos cantasse com uma extensão vocal que levaria décadas de treinamento profissional para alcançar, executando modulações que professores de canto estudam anos para ensinar? Bernardo, com seus olhos castanhos inexplicavelmente tristes, chora ao ouvir Bohemian Rhapsody e sussurra entre lágrimas: Eu me lembro da tempestade em Zanzibar, mamãe. Eu me lembro do medo. Como explicar que uma criança que mal aprendeu o alfabeto descreve memórias de uma ilha africana que nunca visitou? E mais aterrorizante, por que ele insiste em dizer que seu nome não é Bernardo? Era um domingo ensolarado de outubro quando tudo começou. Bernardo Costa brincava tranquilamente no quintal da casa em Petrópolis, construindo castelos imaginários com blocos coloridos, quando o rádio da cozinha começou a tocar uma música antiga. Renata Costa, fisioterapeuta de 34 anos, mãe dedicada que conhecia cada expressão de seu filho, preparava o almoço enquanto observava o menino pela janela. Mas naquele momento, algo mudou completamente. Bernardo parou. Simplesmente congelou com um bloco vermelho suspenso no ar. Seus olhos castanhos, que sempre pareciam carregar uma sabedoria antinatural para sua idade, fixaram-se em direção à casa. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que o filho não apenas prestava atenção à música, mas começava a cantar. Não era o balbucio desafinado típico de uma criança de 4 anos. Era diferente, profundamente diferente. A voz que saía daquela garganta pequena carregava uma técnica vocal impossível, alcançando notas que ela jamais ouvira o filho o atingir, com uma emoção que fazia o ar parecer mais pesado. Mamãe, eu sou Fred, disse Bernardo ao entrar na cozinha, as lágrimas escorrendo pelo rosto como se uma ferida antiga tivesse sido aberta. Eu sei que você não acredita, mas eu sou, e posso provar. As palavras caíram como pedras jogadas num poço profundo. Renata deixou cair a colher que segurava, o metal batendo no chão com um som que ecoou pela cozinha inteira. O sangue gelou nas veias dela. Como? De onde uma criança de 4 anos tirava não apenas esse nome, mas essa convicção absolutamente desconcertante? Bernardo, você está brincando, querido. Renata tentou manter a voz firme, mas as mãos tremiam visivelmente. Você ouviu esse nome na televisão? Foi isso? O menino encarou a mãe com uma paciência perturbadora, como se explicasse algo óbvio para alguém que insistia em não compreender. Não estou brincando, mãe. Eu lembro de cantar no Wembley e sentir 80 mil pessoas vibrando como um só coração. Eu lembro do frio em Montreux, quando gravei meu último disco, e do peso da doença, mamãe. Do peso terrível de saber que estava morrendo. Renata precisou se sentar. Aquelas palavras, aqueles detalhes específicos demais, técnicos demais. Bernardo nunca tinha assistido a documentários sobre música. Ela nunca havia mencionado Freddie Mercury em casa, e muito menos Montreux ou Wembley. Eu tinha um piano de cauda preto, continuou o menino, a voz embargada, e quando Mary trazia chá pela manhã, eu ainda conseguia sentir o cheiro das rosas do jardim de Garden Lodge, misturado com o aroma da bebida. Eu sinto falta das rosas, mãe. Eu sinto falta de tudo. Naquele momento, Renata compreendeu que a vida tal como conhecia havia se despedaçado. E se seu filho de 4 anos carregasse memórias de uma das maiores lendas do rock? Se aqueles olhos tristes conhecessem uma dor que ela jamais poderia aliviar? Nos dias que se seguiram, aquele domingo perturbador, Bernardo começou a revelar detalhes que transformaram a incredulidade de Renata em algo impossível de ignorar. Durante o café da manhã de terça-feira, o menino parou de comer e olhou pela janela, como se visse algo muito distante. Mãe, você sabe que eu morava numa casa muito grande em Londres? Número 1 da Logan Place, em Kensington. Tinha um portão verde que rangia e um jardim japonês com carpas laranjas e brancas. Quando eu estava triste, ficava horas olhando elas nadarem.
Renata pegou o celular com mãos trêmulas. Uma busca rápida confirmou tudo. Garden Lodge, residência de Freddie Mercury, exatamente onde Bernardo descrevera. Como uma criança de 4 anos sabia o endereço exato? Bernardo, onde você ouviu isso? O menino a encarou com paciência infinita. Eu não ouvi, mãe. Eu vivi lá. E em 1989, quando voltei de Tóquio depois da última turnê, eu sabia que nunca mais ia conseguir fazer outro show. Meu corpo estava doente demais. Aquela noite, Renata acordou às 3 da manhã e ouviu um som vindo do quarto de Bernardo. Aproximou-se devagar e o que viu a fez parar de respirar. Seu filho cantava Love of My Life, com harmonias vocais complexas, impossíveis para uma criança, alternando entre voz principal e backing vocals, com precisão técnica que ela nunca vira nem em profissionais. Ela entrou. Bernardo não pareceu surpreso. Eu compus essa música para Mary Austin, mãe. Ela foi o amor da minha vida. E tem uma coisa que nunca contei para ninguém. No Live Aid, em 1985, antes de entrar no palco, eu vomitei no banheiro. Estava apavorado. Roger me encontrou lá e disse: Fred, você nasceu para isto. A revelação deixou Renata gelada. Aquele detalhe íntimo nunca poderia ter sido inventado. Na manhã seguinte, com olhos vermelhos de insônia, ela tomou uma decisão. Levou Bernardo até uma loja de instrumentos no centro de Petrópolis, propriedade de Augusto Ferreira, professor de música aposentado de 60 anos. Senhor Augusto, meu filho canta de uma forma que não consigo explicar. Poderia ouvi-lo? Augusto acenou para Bernardo se aproximar do piano de cauda. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes mudaria tudo. Bernardo tocou Bohemian Rhapsody completa, com todas as camadas complexas, mudanças de ritmo, tempos impossíveis. Cantou todas as partes, as harmonias estratosféricas, as transições operísticas, tudo com técnica que professores levam décadas para desenvolver. Eu escrevi essa música em 1975, disse ele quando terminou. Levei 3 semanas, acordava no meio da noite com pedaços da melodia na cabeça. A parte operística muita gente disse que era loucura, mas eu sabia que ia ser especial. Augusto precisou se sentar, tremendo. Como isso é possível? O vídeo que ele postou viralizou. 1 milhão de visualizações em horas. Comentários do mundo inteiro expressando o mesmo choque. Uma criança de 4 anos executando uma das composições mais complexas do rock, com maestria impossível. Na escola, a professora Helena Campos mostrou a Renata um desenho de Bernardo. Um diagrama técnico detalhado de um palco, com medidas precisas, microfones posicionados estrategicamente. No topo, Wembley, 13 de julho de 1985, 6h41 da tarde. Essas medidas são exatas, disse Helena, voz trêmula. Até os centímetros de altura do palco do Live Aid. Como seu filho sabe isso? Naquela noite, na casa de Dona Marisa, avó de 72 anos que vira shows de rock nos anos 80, Bernardo começou a cantar Somebody to Love, sem aviso. A voz era emocionalmente devastadora. Dona Marisa largou a bandeja de café, paralisada, lágrimas escorrendo. Renata, eu vi Fred cantar essa música ao vivo em 1981. E o que acabei de ouvir, o jeito de respirar, a emoção em cada palavra, é idêntico. A situação estava fora de controle. Foi assim que Renata recebeu a ligação da doutora Juliana Nogueira, fonoaudióloga da UFRJ, com 25 anos de carreira. Vi o vídeo do seu filho, preciso examiná-lo. O que ele está fazendo vocalmente é impossível. Dias depois, Bernardo estava em um laboratório cercado por equipamentos sofisticados. Doutora Juliana conduzia os testes, mas a incredulidade crescia conforme os números apareciam nas telas. Cante uma escala, da nota mais grave à mais aguda. Bernardo executou F2 a F6. 4 oitavas completas. Isso é fisicamente impossível, murmurou Juliana.
Uma criança dessa idade não tem massa muscular, elasticidade, controle neuromuscular necessário para isso. Bernardo comentou casualmente. O professor Ridley me ensinou bel canto quando eu tinha 17 anos, em Londres, nos anos 70. Ele era muito rígido, mas me mostrou como usar o diafragma corretamente. Juliana ficou pálida e começou a pesquisar freneticamente. Professor David Ridley existiu. Professor de canto em Londres entre 1968 e 1982. Mas essa informação não está em lugar nenhum público. Como você sabe? Naquela noite aconteceu uma reunião que mudaria tudo. Presentes: Renata, Dona Marisa, Roberto Costa, pai, engenheiro, Helena, Augusto e Juliana por videochamada. Revisaram todas as evidências. Detalhes de Garden Lodge, memórias do Live Aid, execução de Bohemian Rhapsody, diagrama de Wembley, extensão vocal impossível, conhecimento sobre professor Ridley. Existe um pesquisador nos Estados Unidos, disse Juliana, Dr. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia. Documenta casos de crianças com memórias de vidas passadas. Roberto, que passara a reunião de braços cruzados, finalmente falou: Vocês estão sugerindo seriamente que nosso filho é a reencarnação de Freddie Mercury? Foi Bernardo quem respondeu. Pai, eu sei que é difícil, mas essas memórias doem. Todos os dias eu lembro de coisas que nunca vivi nesta vida, de pessoas que amei e perdi. Eu preciso que vocês me ajudem a entender. Por favor. O silêncio foi quebrado pelo som de Roberto chorando pela primeira vez. O contato com o Dr. Jim Tucker levou 3 semanas, mas antes disso, Dr. Carlos Eduardo Mendes, psiquiatra da UFRJ, especializado em memória, chegou para uma avaliação formal. Na tarde chuvosa de novembro, Mendes, homem de 46 anos, com olhar penetrante, mostrou fotografias a Bernardo. A primeira, uma rua de Londres. Kensington. Eu caminhava por aqui. Tem uma padaria na esquina que fazia croissants incríveis. Mary e eu íamos lá aos domingos. Mendes verificou. A padaria existira exatamente ali, fechando em 1995. Segunda foto. Teatro Antigo. Lyceum Theatre, 1979. Fizemos shows lá. A acústica era perfeita, mas os camarins faziam calor insuportável. Tudo correto. Terceira foto. Estúdio às margens de um lago. Mountain Studios Montreux. Compramos em 1979. Foi lá que gravei Made in Heaven, meu último álbum, em 1991. Eu sabia que estava morrendo. Roger chorava entre as takes, mas tentava esconder. Mendes fez uma pausa. Bernardo, conte sobre sua doença. O menino fechou os olhos. AIDS, diagnosticada em 1987. Os sintomas, o cansaço, as infecções, escondi de todo mundo. Só Mary sabia no começo. Em 23 de novembro de 1991, anunciei publicamente. No dia seguinte, às 7 da noite, morri em Garden Lodge, com Peter Freestone segurando minha mão. Tudo correto. Mas Mendes tinha um teste definitivo. Mostrou 20 vídeos de apresentações de bandas dos anos 70 e 80 sem identificação. Bernardo identificou 4 do Queen e detalhou. Essa é Hammersmith, 1975. Meu microfone quebrou em Bohemian Rhapsody. Essa é Montreal, 1981. Eu estava com infecção na garganta. E essa é Knebworth, 1986. A última vez ao vivo, eu já sabia que estava doente. Quando saí daquele palco, sabia que nunca voltaria. Cada afirmação foi verificada e confirmada. Precisamos de exames, disse Mendes. Ressonância magnética, eletroencefalograma, neuropsicológicos. Cada resultado, absolutamente normal. Bernardo era, sob todos os aspectos médicos, uma criança perfeitamente normal. Exceto pelo conhecimento impossível. Doutora Juliana teve então uma ideia definitiva. Conseguiu gravações demo não lançadas de Freddie, músicas que só vieram a público anos após sua morte. Cante juntos se reconhecer. Primeira faixa, There Must Be More to Life Than This, murmurou Bernardo cantando versos cortados da versão final, harmonias nunca publicadas. Gravei em 1982, mas nunca lançamos. Segunda música trouxe resultado ainda mais impossível. Bernardo cantou
Let Me in Your Heart Again, completa, incluindo ponte cortada décadas antes do lançamento em 2014. Juliana conduziu análise espectral comparando as vozes, a assinatura vocal, a forma de atacar certas notas, a vibração em determinadas frequências é quase idêntica. Carlos, isso não deveria ser possível. As cordas vocais dele são fisicamente diferentes. Mas o som é dele, é de Fred. Foi então que Brian May quis falar com Bernardo. A videochamada foi num sábado. Quando Brian apareceu na tela, Bernardo desmoronou em lágrimas, estendendo mãos pequenas. Brian, meu querido Brian, senti tanta falta. Brian ficou visivelmente abalado. Me conte sobre a noite de Under Pressure com David Bowie. Bernardo respondeu sem hesitar. 1981, em Montreux. David e eu brigamos sobre A Linha de Baixo. Brigamos tanto que você saiu para fumar no estacionamento 2 da manhã, voltou às 4:30. A versão final foi gravada no amanhecer. Silêncio. Brian limpava os olhos. Isso nunca foi documentado? Como você sabe? Bernardo continuou. E a tempestade em Zanzibar, 1952, quando eu tinha 6 anos? O ciclone que quase destruiu Stone Town? Mamãe Jer nos escondeu no porão. Eu segurei Cachemira, cantando para ela não ter medo. Brian ficou pálido. Minha mãe mencionou essa tempestade uma única vez, numa entrevista obscura nos anos 90, como... 3 dias depois, Dr. Jim Tucker chegou. Pesquisador de 62 anos, cabelos brancos, olhar de quem já viu o inexplicável. Documentei mais de 2.500 casos. O de Bernardo já está entre os mais impressionantes. Vamos conduzir protocolo rigoroso, 247 perguntas ao longo de 6 horas. O processo foi exaustivo. No final de 247 perguntas, Bernardo acertara 198, 80,1%. 41 vezes disse, não sei. Apenas 8 erros, todos em detalhes obscuros. Tucker trouxe também Dr. Erlendur Haraldsson, psicólogo islandês de 78 anos. Haraldsson conduziu o teste definitivo. 15 objetos misturados, 5 pertenceram a Fred. Bernardo rejeitou 10. Mas quando tocou um anel de prata simples, seus olhos encheram de lágrimas. Isso era da mamãe. Ger me deu quando completei 21 anos. Guardava numa caixinha de veludo vermelho no armário de Garden Lodge. Haraldsson verificou com o espólio. O anel existia. Estivera na caixa vermelha exatamente como descrito. Nunca fotografado publicamente. Precisamos do teste final, disse Tucker. Alguém que conheceu Fred intimamente. 3 semanas depois, Roger Taylor, baterista do Queen, e Peter Freeston, assistente pessoal de Fred por 12 anos, viajaram ao Brasil. Reunião num hotel discreto em Petrópolis. Quando Roger e Peter entraram, Bernardo correu gritando, meu querido Roger, Phoebe, e se jogou nos braços de Roger. O baterista desmoronou, abraçando o menino como abraçasse um fantasma. Me conte sobre Rádio Gagá, pediu Roger com voz embargada. Bernardo sorriu. Seu filho Félix brincava com o rádio dizendo, Rádio Cacá. Você me ligou em 1983 empolgadíssimo. Passamos 3 dias brigando sobre o refrão. Roger cobriu o rosto. Nunca contei isso publicamente. Como você sabe sobre Félix? Peter Freeston se ajoelhou. Fred, me diga o que aconteceu na última noite. Bernardo segurou as mãos de Peter, fechou os olhos. 24 de novembro de 1991, 3 da manhã. Você segurava minha mão, eu abri os olhos e disse, Phoebe, estou cansado, posso dormir agora? E você respondeu, claro, querido, descanse. Foram as últimas palavras que ouvi. Peter desmoronou completamente. Nunca contei isso para ninguém em 30 anos. Essa conversa era só nossa. Roger abraçou os dois, lágrimas escorrendo. Há algo de Fred neste menino. Eu sinto. Tucker falou. Em 40 anos, nunca vi algo tão consistente, tão verificável. Este é um dos casos mais fortes que já encontrei.
Brian May, por videochamada, disse com voz carregada: "O que acabei de presenciar transcende qualquer explicação. Se não é Fred, é a coisa mais próxima de um milagre que já vi." Os meses seguintes trouxeram nova realidade. Tucker permaneceu em contato, documentando cada evolução. Bernardo continuou terapia, aprendendo a integrar duas identidades. "É como carregar duas vidas ao mesmo tempo", explicou. "Às vezes sou o Bernardo, o menino que gosta de brincar. Outras vezes sou Fred, com memórias pesadas, amor imenso pela música, saudade de pessoas que não existem mais." Roger e Brian mantiveram contato próximo. Peter Freeston visitou o Brasil mais 2 vezes, passando tardes relembrando histórias que apenas eles conheciam, curando feridas antigas. A comunidade científica permaneceu dividida. Céticos ofereceram teorias alternativas, mas nenhuma explicava a totalidade das evidências. A consistência emocional, a extensão vocal, os detalhes íntimos nunca documentados. O que permaneceu inquestionável foi o impacto. Bernardo trouxe de volta a lembrança de que a consciência talvez seja muito maior que nossa ciência explica, que o amor, a música, a essência de quem somos pode transcender os limites físicos. Hoje, Bernardo vive em Petrópolis, uma criança aprendendo a ser apenas isso, enquanto carrega memórias de uma vida que tocou milhões. Roger Taylor disse: "Não sei explicar. Sei que quando olho para aquele menino, vejo meu amigo. Se isso é reencarnação ou algo sem nome, não importa. Parte dele voltou. E isso é um presente." Brian complementou: "Fred sempre disse que quando morresse, sua música continuaria vivendo. Acho que ele estava certo, mas de uma forma que nenhum de nós poderia ter previsto." E você? Consegue explicar como uma criança de 4 anos canta com a voz de uma lenda? Como carrega memórias de conversas privadas nunca documentadas? A ciência busca respostas, os céticos oferecem teorias, mas para quem testemunhou Bernardo cantar, viu lágrimas de Roger e Peter ao reconhecerem seu amigo naqueles olhos infantis, algo ficou claro. A morte talvez não seja o fim. A consciência pode encontrar caminhos de retorno que transcendem nossa compreensão. E se isso é verdade para Fred, para Bernardo, então quem sabe quantas outras almas carregam ecos de vidas antigas, esperando que alguém preste atenção?